Olá, seja muito bem-vindo, estamos juntos a partir de agora com o nosso 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação da VTube, a 13ª participante a deixar o confinamento. Ela foi eliminada com 96,69% dos votos, num paredão triplo onde ela enfrentou o Fiuk, que teve 2,6% dos votos, e o Gil, com 0,71% dos votos. Esse índice, da VTube, esse número aí de votos, ele faz com que ela seja a terceira mais votada desta edição. Quer dizer, a terceira participante com a maior rejeição desse BBB 21. Em primeiro ficou a Carol Conká, que a gente sabe, né? Ela teve 99,17% dos votos. Depois teve o Nego Di com 98,76% dos votos. E aí vem a VTube com 96,69%. Esse momento da eliminação da VTube foi um momento muito esperado pra gente que acompanha o BBB, pra gente que assiste, que está sempre ligado ali em tudo que acontece lá dentro da casa, né? Do confinamento, porque quem acompanhou viu que o jogo da VTube foi um jogo muito duvidoso. Foi um jogo assim muito cheio de duas caras, né? Cheio de muitas artimanhas, cheio de muitas técnicas. Ela sempre, enfim, fazendo aquele tipinho dela, né? E ali no momento em que o Thiago Leifert anuncia, né, a VTube como eliminada, eu não consegui distinguir se ela estava chateada de verdade ou se ela estava ali fazendo uma encenação. Porque a VTube, durante todo o período dela no confinamento, foi esse, né? Ela sempre jogando ali tendenciosamente e sempre sendo favorecida por causa dessa possível fragilidade, mas a gente aqui fora viu que não era nada disso. Bom, para a gente poder falar sobre a VTube, para a gente poder falar sobre a saída dela, né? Ela não assim causou muita emoção pro pessoal da casa, até mesmo porque ela já tinha avisado que ela teve uma intuição e que ela estava achando que realmente ela iria sair, e aí ela acabou realmente sendo eliminada. Mas a casa em si acho que estava mais tensa e preocupada com a prova do líder que vinha na sequência e também com a formação do novo paredão do que propriamente dito com a eliminação da VTube. E aí, pra gente poder fazer um paralelo em relação à trajetória dela, né? Eu percebi que durante muito tempo a VTube utilizou até a questão da pouca idade dela, ela tem 20 anos, para poder se proteger, para poder se manter ali debaixo das asas, né? Sempre se aproximando dos líderes, sempre se aproximando das pessoas que estavam vencendo e fazendo a política da boa vizinhança como, enfim, como se fosse assim uma grande ferramenta, uma grande arma sua. E eu acho que se fosse um jogo de convivência, a VTube ela conseguiria chegar até a final. Mas o Big Brother é muito mais do que um jogo de convivência. O Big Brother é um jogo onde tem a parte do confinamento, mas também tem a gente aqui fora, né? Então aí eu destaquei um trecho aqui bem interessante, que no discurso do Thiago Leifert, no discurso da eliminação, ele disse sobre a importância de se ser um bom jogador, de ser um grande jogador. E aí ele esclareceu também o quanto é necessário fazer um jogo dentro da casa, mas também jogar com o público, porque a gente que está aqui fora, a gente gosta de jogar. Eu acho que isso faltou muito para a VTube, essa coisa de jogar com o público, de interagir com o público. Ela se fechou bastante no jogo dela, ela se concentrou muito, ela fez boas jogadas, a gente pode dizer que sim, ela fez boas jogadas, tanto que ela não tinha sido indicada nenhuma vez para o paredão. Ela foi indicada agora e foi eliminada, mas até então ela não tinha sido indicação de nenhum líder, indicação da casa, de nada. Essa coisa mesmo dela de ser menininha frágil fez com que ela fosse uma proteção para ela ali dentro. E aí, aqui fora a gente viu a cara da VTube, a gente viu o jogo da VTube, a gente viu muitas vezes o leve trás da VTube, às vezes tentando ajudar um participante ou outro, ela fazendo aí um jogo duplo, mas isso é muito arriscado. Bom, o Thiago Leifert disse ainda o seguinte, que ela se adaptou a cada líder, né, o que definiu a trajetória dela no game, e aí de alguma forma ela sai vencendo, né? Dentro desse jogo, apesar de ter perdido, ela sai vencendo porque ela conseguiu driblar todo mundo. Agora, gente, é o seguinte, são 3 homens, 3 mulheres, 3 do Pipoca e 3 do Camarote. E a pergunta é a seguinte, apesar do clima estar muito tenso, quem será que vai formar o top 5? E logo depois que a VTube foi eliminada, teve prova do líder. Uma prova de sorte que exigia dos jogadores atenção, percepção e uma boa memória. Essa prova consistia no seguinte: cada jogador deveria acertar a ordem em que determinada figura estava piscando no painel, a posição dela no painel, né, no momento em que ela piscava, e aí
Como eu disse, era um jogo de percepção de memória e o participante precisava gravar, registrar onde estava tal figura que o painel estava perguntando. Então, apareciam ali imagens, um outro painel perguntava qual foi a terceira figura que apareceu, qual foi a última figura que apareceu, qual foi a quinta figura que apareceu. Então, o participante tinha que dizer e acertar, né? Essa era a grande questão. A Camila e o Gil conseguiram chegar na final. Eles fizeram um mata-mata nessa prova, foi necessário porque eles empataram, jogaram muito bem e aí a gente ficou aqui torcendo, né? Claro, porque são dois participantes aí que merecem muito estar na final, mas quem levou a liderança foi o Gilberto. Ele jogou muito bem e conseguiu acertar essa última rodada, essa rodada do mata-mata. Assim que o Gil saiu lá de outra dimensão, né, onde era realizada a prova, eles foram para casa e aí o Gil precisou indicar alguém para o paredão. E foi muito difícil, porque o Gil já havia conversado com a Camila que se caso a VTube saísse, fosse eliminada, ele iria indicar a Camila, para a Camila poder sentir um pouco dessa emoção de estar ali no alvo, na mira do paredão, né? Dito e feito, o Gil indica a Camila então já fica guardadinha ali para o paredão, por indicação do líder, mas a Camila tem direito a um contragolpe. E aí o que ela faz? Puxa a Poca. E aí já tem Camila e Poca. Falta a votação da casa. A casa vota e o Arthur vai para o paredão. É uma coisa assim bastante complicada, como eu disse, porque agora são poucos os participantes, né? E a situação afunilou bastante. Então, paredão formado. Arthur, Camila e Poca. Quem será que vai deixar a casa nesta terça-feira? E olha, a gente aqui já está na expectativa, porque a partir de agora, a partir dessa próxima eliminação, serão apenas 5 participantes. É o top 5 do BBB 21. Bombou nessa semana um paredão em forma de pegadinha ou uma pegadinha em forma de paredão. Ficou meio difícil da gente entender, mas a brincadeira foi muito bacana. O que aconteceu foi o seguinte: no sábado, os penúltimos emparedados, né, o Fiuk, o Gil e a VTube, eles receberam um aviso de que as malas deles estavam na despensa, eles poderiam ir lá retirar, e aí eles já pensaram que naquele dia, né, mecanicamente, já seria a eliminação. Pois bem, arrumaram as malas, foram se maquiar, ficaram todos belíssimos e prontos para um paredão que nunca existiu, para uma eliminação que nunca existiu. Durante esse período, a produção gostou muito da iniciativa, né? Aproveitou aí a brincadeira, pegou carona nessa brincadeira e resolveu entrar na história também. Fizeram manutenção externa fake, botaram o pessoal para dentro da casa, botaram ali um áudio com barulho de obras, de coisas sendo montadas, né, barulhos de ferramentas e tudo, e eles acreditando que estava sendo montada uma prova ali fora. Pois bem, quando a casa foi liberada, para surpresa deles, o que tinha um cooler com bebida e alguns petiscos. Isso deixou o Fiuk muito irritado, porque ele estava na adrenalina do paredão e quando ele viu, não era nada daquilo, né? Pois bem, o clima ali foi ficando bastante tenso, mas aí eles foram levando, quebrando esse gelo com uma brincadeira, com uma piada e tal. E num determinado momento, a VTube propôs uma brincadeira para todo mundo. E eles foram brincar e o clima foi esquentando, mais cooler chegando, mais bebida chegando. A Juliette se juntou com o Arthur para poder brincar. Isso ficou assim muito nítido pra gente aqui fora, que o Fiuk não gostou nada dessa aproximação da Juliette com o Arthur, né? Eles estavam ali bastante participativos, interagindo bastante um com o outro, mas tudo não passava realmente de brincadeira, porque a Juliette ela se coloca no respeito, o Arthur também se colocou no respeito dele, mas o Fiuk não gostou nada dessa aproximação. A gente viu isso aqui. Ele foi pro quarto dormir, acordou 6h15 da manhã com aquela tromba normal de Fiuk, mas também teve um outro lado bacana dessa mini festa, né, que começaram a chamar na internet assim, que foi a bandeira branca que o Gil e a Poca levantaram. Nessa reta final, nesses momentos finais, isso é muito importante, resolver as pendências. E aí a Poca virou pro Gil e falou o seguinte: olha, eu acho que a gente nunca deveria ter brigado, em momento nenhum acho que a gente tinha que ter brigado. E isso deu um resultado bastante positivo, porque a Poca, que nesse momento só tem o Arthur de aliado, não foi votada pelo Gil, não foi indicada pelo Gil, que era o líder, né? E ele poderia ter indicado a Poca. Ele venceu a prova do líder, indicou a Camila, mas ele poderia ter indicado a Poca, porque os dois vinham trocando aí fogo cruzado durante um certo período. Mas a gente viu que a conversa e a bandeira branca da Poca e do Gil
teve resultado. Isso é muito bom porque o Gil é um cara da paz, a Poca também tá errando, mas tá buscando se acertar na medida dela, e eu acho que isso é o que vale, né? Isso é muito importante. Mas a pergunta que a gente assim fica se fazendo é o que vai ser da Poca daqui pra frente, porque, como eu disse, o único aliado da Poca é o Arthur. E se o Arthur sair nesta terça-feira? Como será que ela fica nessa reta final do jogo? O nosso programa está chegando ao fim. Eu volto na quarta-feira com o 14º eliminado ou então a qualquer momento na nossa programação. Lembrando que o 5 Minutos de Fama é exibido pelo Conteúdo Liberado Play e também pela USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio. A gente se encontra. Até lá!